Oi, Neia, Agora tudo sim. bem? Oi. Ah, agora deu certo. Antes da gente começar, eu só vou confirmar umas coisinhas com você. A nossa conversa sendo gravada, porque depois vai ser postado nas mídias para ajudar outras mulheres também. Às vezes tem as mesmas dúvidas aí que você vai ter, tá? Para você tá tudo bem? Tá ótimo, tranquilo. Então, ótimo, bora! O que você me conta? O que você me conta? O Ai, que tá rolando? eu tenho muitas dificuldades. Meu marido, ele é uma pessoa muito legal, mas é aquela pessoa que compartilha a vida. Se ele tem algum projeto, se ele tem alguma perspectiva, né, essa questão também de você não ser ouvido, você só dá atenção para quem te acrescenta. Então, isso também falta na nossa vida hoje. Isso afeta em todos os aspectos. Entendo. E isso aí você vai resolver com aquilo que você falou antes, entende? Uma coisa está ligada na outra. Então, quando uma pessoa tenta lembrar, por exemplo, as pessoas que você para ouvir, né? As pessoas que você para o seu tempo para ir lá escutar, para ir lá contar uma coisa sua, uma novidade que aconteceu, você vai perceber que são pessoas que você admira, são pessoas que você entende assim, que eu posso contar com aquela pessoa, né? Então, da mesma forma, Isso. em relação ao seu parceiro. Então, nós seres humanos somos assim, né? Então, quando vem uma novidade ou alguma questão que te deixou triste, você pensa naquela pessoa que sempre esteve ali contigo, que é aquela pessoa que não vai, sabe? Você tem uma abertura com ela, que você admira ela. Então, quando a gente É, não escuta uma pessoa, que é o caso do seu marido não te escutar, é porque às vezes ele não enxerga que ele pode fazer isso, ou que ao longo do tempo, toda vez que ele fazia alguma coisa não parecia certo. E aí ou foi dado algumas permissões, no sentido assim, ele fez uma coisinha aqui uhum, uma vez, não te comunicou, aí passou batido. Aí ele foi e fez outra e coisinha sem te comunicar. Então ele começou a entender que isso era o certo, que ele podia continuar fazendo isso, sabe? Então você vai ter que começar a é. reverter essa situação. Fazendo diferente, né. Então, assim, como que você faz É, isso? Conquista, né, as pessoas, não é quem fala, mas é quem escuta. Então você quer ser ouvida, então o que que você vai fazer? Exatamente isso. Você vai começar a escutar um pouco mais o que o seu marido conta, e aí você vai entendendo como você pode ter mais conversas com ele, porque assim, às vezes fica o marido e a mulher do lado e eles não têm nenhum assunto para conversar, por quê? Não se conhecem tão bem, né. E aí, quando você começa a ouvir um pouco a pessoa, você começa a conquistar ela. Você está me entendendo? Eu sei que você já quer isso, né? Eu sei que você gostaria de uhum. ser mais ouvida também, mas a gente precisa dar o primeiro passo para reverter. Foi uma situação que, às vezes, você mesma foi permitindo ao longo do tempo, né? E como Então, e mas é assim, tranquilo. a gente já veio de uma separação, né, nos separamos, ficamos quase 2 anos separados, e grande parte das coisas que eu vi seu vídeo porque assim, um pouco antes de eu me separar, eu já assisti os seus vídeos, mas a situação estava muito, muito complicada, a gente não conseguia realmente se entender, e aí acabou, nós terminamos. Aí depois, a coisa de um ano, mais ou menos, nós retomamos nosso casamento. Mas que as coisas estão voltando. Então, aquilo que você falou mesmo na live, né, que impressão você está passando. Então para tudo estar voltando, Exatamente. você está deixando Exatamente. de fazer. Então, mas é isso mesmo, sabe, Neia, você está no caminho certo, porque quando você vai tendo informações diferentes, você começa a ter comportamentos diferentes também, você começa a entender. E isso que você entendeu nessa live de ontem faz toda a diferença, porque senão a gente sempre joga assim, a responsabilidade para o que o outro vai ter iniciativa de fazer, né? Só que às vezes o outro está mais perdido que tudo, né? Às vezes ele Hum, também não sabe o que fazer, às vezes ele acha que esse comportamento é o certo. E aí, quando você vai mostrando através do seu comportamento que você não vai mais permitir algumas coisas, que você é uma mulher de excelência, que você é uma mulher X, Y, Z, a outra pessoa vai percebendo isso, né? Então a gente sabe, você sabe como você pode agir com determinadas pessoas, porque elas já te mostraram isso. Então é a visão que a gente vai passando mesmo.
E você pode fazer isso todos os dias aí na sua casa, através de novos comportamentos. Então, é essa chave mesmo, sabe? Essa é a chave. Então, Ai, que bom. e o que mais, assim, você percebe que acontece no seu relacionamento, que você gostaria de que fosse diferente? O que que acontece? Como que você era, Neia, antes de me acompanhar? O que que já mudou, assim? Que chaves você já percebeu que são perceptíveis, né? Na sua... Exatamente. Aham. Então, eu percebi que você falou uma coisa sobre imposição de limites. Então, aprendi mais a fazer isso. Eu fui muito de impor limites, mas daquela maneira agressiva. Ah, Então, eu girei um pouco essa chave. Não mudei completamente, que a gente não muda de uma hora para outra, uhum. mas aprendi bastante a ver, me colocar, né? Ouvir, no começo, logo assim no retorno, ele falava muito assim: eu sou o melhor que você pode ter. A primeira vez, eu pensei na resposta. A segunda vez, eu já vim com a resposta. Eu falei: "Senta aqui, vamos conversar. Não é bem assim não. Você é minha chefe, mas se a gente for olhar para o lado, sempre vai ter melhor. Então, assim, você é minha escolha, com os seus defeitos, com as suas virtudes. Então não diga para mim que você é o melhor. Não, você é a minha escolha e eu tenho certeza que é a sua escolha, porque diante de tudo que a gente já passou, nós já voltamos. Então, isso significa que nós escolhemos uma outra bem diferente". Então, assim, teve essa Muito conversa, teve bem. outras. Você colocou os limites sem brigas, né? E é muito importante corrigir isso, sim. Quando o marido fala, tem outras pessoas melhores do que você e tal, é muito importante corrigir. Então, você respondeu certo, né? De responder o seguinte: nós somos feitos um para o outro, entendeu? Nós somos feitos um para o outro. Nós combinamos perfeitamente bem. E assim como tem outras pessoas, outras mulheres, também tem outros homens. E nós nos escolhemos. Então vamos fazer isso dar certo. E você fez muito bem, porque você já colocou um ponto ali, do tipo, você se valorizou também, mas sem parecer uma pessoa grosseira, né? Porque Exato, sem diminuir também ele, né. exatamente. Porque senão, quando você diminui, quando você ataca, é aquilo que eu falei, né? A pessoa já vai te contra-atacar também. Então, às vezes, sabe, a pessoa faz isso até porque ela se sente um pouco insegura sobre ela mesma. É incrível, não é? Tipo assim, a É, pessoa fala, ele é. dá uma diminuída no outro porque ele quer tentar se sobressair. Então, quando você faz Exato, isso, você mostra que ele é a sua escolha, que você tá bem com ele, mas que, opa, peraí, eu também me valorizo e sei do meu valor, né? E exato, para você não permitir que isso aconteça novamente. Então isso é muito bacana, né, são pontos de exatamente. vista, né, formas de falar. Sabe, né, e assim, o que eu percebo é, quando uma pessoa fala assim, "Poxa, mas o relacionamento depois de um tempo esfria, é normal", e todas essas coisas, né, que a gente acaba pensando, porque a gente vai vivenciando isso, né, ali no relacionamento. E o que as pessoas não percebem é que justamente antes, no primeiro ano de casado ou na época do namoro, elas faziam coisas, né, que alimentava de uma forma positiva o relacionamento, né. Ela cuidava um pouco Uhum. mais. E aí depois de um É, tempo, acaba o quê? Deixando de fazer algumas coisas que eram positivas e começando a fazer coisas negativas ou dando permissões para coisas se instalarem. Então o que eu digo para ti, continua, entende? Continua nesse pensamento de que você está recomeçando e de que você não está ganho, o jogo nunca está ganho no casamento, né? A gente não, sempre precisa estar com o pensamento de conquistar aquela outra pessoa, porque se a gente não pensar isso, a gente nunca vai fazer, durante o dia a gente nunca vai encaixar nada. Do tipo assim, eu acordei, mas, enfim, tá tudo certo, entende? Eu não preciso fazer nada nesse relacionamento. E não são coisas grandes demais, são coisas sutis, que você pode fazer no seu dia a dia, né? Já para ir aquecendo a coisa novamente. E a pergunta é, se você, Neia, tivesse
conhecendo o seu parceiro hoje, tipo assim, nada disso aconteceu, tudo isso, essas mágoas todas, nada disso aconteceu, e se você tivesse que conquistar ele, né? O que que você faria? E possivelmente você cuidaria um pouco mais de algumas coisas, ensinaria algumas outras coisas também, né? Porque quando a gente É, está paquerando, além de a gente querer mostrar uma melhor versão nossa, né? A gente não quer mostrar a nossa ruim versão, só a boa. A gente também não permite algumas coisas, porque aquele camarada, ele tá assim, em teste, né? A gente não sabe ainda. Então, na conquista acontece muito isso, e aí você também não é permissiva para algumas coisas, você imediatamente já sabe o que falar. Só que depois do casamento, parece que a gente vai deixando um pouco isso. Então, só de mudar essa chave faz uma grande diferença. E eu sei que não é fácil para você, porque uhum. você já passou por muitas coisas, né? Já, o sapato aperta em alguns lugares, você tem algumas mágoas também, que às vezes ficam aí, a pessoa lança uma palavra negativa, você se sente chateada com aquilo, mas às vezes você também lançou algumas para ele, né? E ele também pode se É sentir assim. automático, né? Mas eu É fico automático, a gente é feliz. ferida, a gente ataca. É, quando a gente se sente acuado, né? A gente ataca também. Mas a gente tem, quando a gente vai aprendendo sobre isso, a gente pode reverter uma situação a nosso favor. Então isso é muito incrível mesmo. E o que mais você Eu me gosto conta? muito quando você fala da paciente, do subconsciente, né? Eu gosto muito, exatamente dessas técnicas, porque o que é dito tá ali, tá implícito, mas aquilo que não está dito é que realmente penetra muito mais fundo. E eu gosto muito quando você coloca isso, né, esse ponto para mim mais trabalho, essa parte, principalmente PNL, eu pego bastante. Na verdade, eu sou apaixonada por isso, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que eu não queria. Se uma pessoa estava sendo grosseira comigo, eu não queria ser grosseira com ela também. E eu não sabia como fazer isso de uma forma diferente. Então, quando você entende Eu sou sobre o assim também. inconsciente, você percebe que está muito além disso, sabe? Então, às vezes, você fala uma frase muito bem colocada, você entra no inconsciente daquela pessoa como faca na manteiga. Só que, às vezes, uma outra frase que você fala, você fecha a porta e você não entra lá, entende? Então, assim como as empresas, né, usam muito do marketing para convencer a gente a comprar determinado produto, é neurociência, né? Então, é muito legal usar isso dentro do casamento, é muito mais poderoso. Porque uma empresa que está fazendo uma propaganda para a gente, eles gastam milhões, né? Só que a esposa está dentro, junto com o marido, todos os dias. Então, as possibilidades para nós são infinitas, né? Porque a gente tem um contato ali com É, aquela pessoa o tempo inteiro. Então, a gente sempre pensa, eu comprei tal coisa porque eu conscientemente quis comprar tal coisa. E, na verdade, não é. A gente foi conduzido a isso, de certa forma, né? A ter interesse por aquilo. Da mesma forma, o casamento. Então, a gente tem oportunidades diárias de plantar uma nova versão nossa no inconsciente daquele marido, de fazer com que ele, por si mesmo, tenha vontade de estar com a gente, tenha vontade de ser melhor, e não tentar falar com o consciente, né, que é aquele que toma quase nada de decisão. Porque quando a gente fala assim, você é isso, você é aquilo, é o mesmo que uma empresa chegar para você e ficar te obrigando, compra tal coisa de mim, compra tal. Ei, sei lá quem é vocês, entende? Você fica meio assim. Mas quando uma empresa faz aquela propaganda legal e você fala, nossa, eu quero isso, tipo, sem te forçar, né? Você pensa que é uma decisão sua mesmo. Só que, na verdade, a gente foi induzido àquilo. Isso é fantástico. Quando você entende isso, você já andou muitos quilômetros na frente. E sem brigas, né? Sem discussões. Então, é muito legal que você se interesse por isso, porque, na verdade, todo o meu conteúdo eu trabalho em cima disso, porque é muito mais fácil. Né? É muito mais fácil quando você é. entende isso. Você se Eu incomoda acredito que menos. nessa próxima turma, que você fazer, eu acredito que eu vou conseguir entrar, porque eu já Você estou me vai ver que programando já para legal. poder participar. Se você já ama isso, você vai ficar encantada, porque
foram anos, né, de estudos em cima para jogar isso tudo dentro do relacionamento, para que a esposa pudesse aplicar no marido sem que ele nem percebesse o que está acontecendo, né? E ele mesmo quisesse melhorar, e ele mesmo começasse a se apaixonar de novo pela esposa. Então é muito legal, é muito Eu gosto bacana. principalmente porque, assim, a gente vê porque normalmente as pessoas são reativas, né, nós somos reativos. Uma Sim, atitude, se você é gentil com você, é impossível você não ser gentil com aquela pessoa, você fica até mal se você for diferente. Então eu achei essas técnicas maravilhosas. tem os gatilhos mentais, né, que a gente da reciprocidade, por exemplo, quando uma pessoa faz algo por você, sei lá, alguma coisa que você não está esperando, automaticamente você pode perceber que você quer retribuir aquilo de alguma forma, né? Então, são coisas que, às vezes, dentro do casamento, a gente deixa passar muito despercebido. E são coisas que ajudam muito, né? Então, às vezes, não existe essa do tipo, nossa, de repente eu parei de amar, de repente eu parei. Todos os dias nós estamos alimentando o nosso inconsciente, as entradas que vão para lá, né? Vão dizendo, vão ditando quais serão as nossas prioridades naquele dia, quem que a gente gosta naquele dia. É assim que funciona, né? Então, é É. muito legal. E que mais? Que Tem mais você... tanta coisa que eu fui aprendendo, meu Deus. Olha como eu aprendo você. Que joia. Fico muito Me feliz. amarro quando você dá aquelas broncas assim, não, você tem que fazer a sua parte, não é assim, eu me amarro nessa parte, então, aquela que ele tapa na gente. Eu tento me Você tá fazendo, controlar. continua fazendo, mas seu. Ai, mas é assim, sabe? Eu tento fazer com vocês coisas que realmente funcionam. E todas as coisas que eu melhorei na minha vida, eu tive que, sabe, alguém dar uma sacudida. A gente tem que dar uma sacudida, porque senão a gente vai ficando na zona de conforto. E por mais que você já saiba bastante coisa, tem coisa para aprender ainda, né? E Sim, precisa dar essa chacoalhada. Precisa dar uma chacoalhada para o pessoal, para que vocês possam, para que você, né, possa viver os momentos que você quer viver. E às vezes a gente se acomoda com o que está acontecendo, com o morno, e tem tantas outras possibilidades, né? Então essas sacudidas são boas. e fica esperando sempre pela parte ruim, né, a gente sempre acho que falando isso, a gente acaba esperando sempre pelo ruim, pela pior parte. E quando você fala: "Não, faz a sua parte, que as coisas vão se encaminhar", e é bem verdade, justamente por essa cadeia reativa, quando você toma uma atitude, você olha para o que está errado, pensa em formas, em seu problema está ali, né, vem com a carinha, sacolinhas de problemas, vem com Sim, outros problemas, e quando você olha e fala: "Bom, uma solução para isso tem que ter". E diante de alguns problemas que eu tenho, eu pude observar isso, essa live deu para mim isso, exatamente isso. E se tem um problema, tá exatamente nessa questão da imagem que eu estou refletindo, e hoje eu observo mais do que nunca por conta do looping de problemas que sempre voltam. exato. Então o problema, na verdade, ele não é um vilão, né? O problema acontece na nossa vida com o intuito de te ensinar alguma coisa. Se acontecer um problema, é porque está faltando conhecimento para resolver X questão. Por isso que aconteceu o problema. E aí, quando não resolve o problema, ele não vai embora. A gente tem uma ilusão de que ele vai, mas ele volta a incomodar. E cada vez que ele volta com força maior, né? Porque ele não foi resolvido. E aí tem Exato. acúmulos de mágoas de antes, aí ele volta com força maior. E fora que você dá permissão para aquilo, é uma bola de neve mesmo, sabe? É uma bola de neve. Então, toda vez que tem um problema, é claro que falta o conhecimento para resolver aquilo. Por quê? Se já tivesse tido conhecimento, já teria resolvido, não estaria voltando. E já teria aprendido com aquele erro. Então, isso acontece É. demais, Neia, dentro dos casamentos. Demais. Então, a gente pensa assim, já estou cansada de briga, não quero mais, e deixa isso para lá, vou fingir que eu não estou vendo, é assim mesmo, só que não é assim. Então, quando você enxerga, porque ninguém gosta de problema, né? Mas assim, beleza, tu apareceu o problema, então vamos lá, vou te resolver, vou aprender como te resolver. Porque se deixar, ixi,
volta. Aí vai só acumulando, que foi grande parte das situações que eu vivi. Vinha um problema, não havia diálogo, não havia formas, não tinha conhecimento de resolver, e aí, no fim das contas, o que acontecia era só aumentar, igual uma levedada, né? Só aumentava. Então, eu sempre... Foi uma coisa que eu tive que mudar, né, logicamente, mas a gente tende a fugir dos problemas. Então, quando aparece um problema hoje, eu simplesmente faço um treinamento mental. Isso você pode praticar diariamente, né? Quando surge o problema, não fugir dele, mas fazer uma única pergunta. Porque quando você faz essa pergunta, você automaticamente coloca o seu cérebro para buscar informações sobre aquilo. Olha só, a maioria das pessoas fazem essa pergunta, mas o certo é fazer essa pergunta. Quando surge um problema, normalmente o que acontece? Fala, nós reclama do problema, né? Esse problema tal. O nosso casamento não tem jeito. Você sempre faz isso. Ou simplesmente ignora, né? Deixa isso para lá, já tô cansada, você não tem jeito mesmo. Esse é olha a mensagem que está mandando para o cérebro, a ordem, né? Então, o nosso cérebro funciona como um computador mesmo, com comandos. Então, quando você pensa isso, você está dizendo para o seu cérebro, me dê algumas desculpas para que eu possa abafar isso. Agora, quando você faz uma única pergunta, eu só faço uma pergunta só quando o problema surge na minha vida. Beleza, tu tá aqui, né, problema? Então, vamos resolver logo, que é o seguinte. O que eu, Jaylee, posso fazer nesse momento para resolver isso? E quando você faz essa pergunta, você já vê que muda o foco do seu cérebro. E aí ele vai te dar algumas possibilidades já, algumas soluções já. Um te bloqueia e te faz ter um leque de desculpas para não resolver as coisas. E aí você começa a acreditar que essas desculpas são verdades. E a outra pergunta te dá um leque de possibilidades do que você já pode fazer ali para resolver. Por exemplo, às vezes aconteceu uma situação X aí contigo e você ficou chateada, é um problema. Beleza, você está com um problema. Quando você faz aquela outra proposta para o seu cérebro, isso aqui não tem jeito, tal, o seu cérebro bloqueia todas as possibilidades. E aí você vai ter uma cartela de desculpas. Casamento é assim mesmo, aquela coisa toda. Quando você faz a outra pergunta, o que eu posso fazer? Olha só, às vezes eu já tinha feito um vídeo e de repente está no seu inconsciente que falava sobre aquilo. Quando você faz essa pergunta, o que eu posso fazer? Às vezes ele já te manda isso, na hora. Tipo assim, você lembra. Eu posso falar isso que a Jaylee falou, ou eu aprendi tal forma de falar. Aí você já testa ali, você já procura resolver. Então, é muito, muito interessante. É muito mais fácil dessa forma, né? Quando você entende o que está rolando, que não é só casar, que não é só o marido e a esposa, que não é só isso. Tem um jogo acontecendo por trás, né? Um jogo inconsciente, como você disse, acontecendo por trás. Então, Não, é quando a gente... verdade. E aqui, recentemente, a gente estava com um problema muito sério e eu encarei essas desculpas aí de não vai ter jeito não, agora também não vou resolver, então agora eu não vou fazer mais nada. E quando eu vi essa live hoje, eu falei: "Não, espera aí, são 5 passos, espera aí, é o primeiro problema para ser resolvido". E aí eu já cheguei já, falei assim: "Opa, então acho que dá para fazer de X maneira", e aí eu vou conduzindo. Aí vamos ver se vai funcionar, se funcionar eu vou te dizer. Vai funcionar assim, né? E eu só quero dizer para você que você vai se encantar pela jornada, e você é o tipo de aluna que você vai descobrir muitas coisas lá dentro, entende? Muitas coisas. Então, pode aplicar isso aí que vai funcionar, sim. Você tem que ir fazendo várias vezes, né? Mas de primeira, você já vai ter uma reação diferente, sim. Sabe por quê? Porque o seu parceiro, ele já tem uma previsibilidade de você, digamos assim. Ele já sabe como você sempre vai agir. Então, ele já sempre fala tal coisa, você sempre fala tal coisa. Só que por você falar de uma forma diferente, ele também vai já reagir de uma forma diferente, é automático. Sabe, a pessoa fica meio assim, o que está acontecendo com a Neia, né? Tipo, ele vai ficar até meio sem reação. E aí você continua, você continua. Aqueles passos que eu passei são fantásticos já para começar, sabe? Dando os primeiros passos mesmo. Porque quando a gente enxerga
um problema como muito grande, gente, a gente fica assustado, né? Olha, é tanto problema no casamento para resolver que eu não sei, né? Mas quando você dá um passo de É. cada vez, você vai testando uma forma de falar aqui, você vai cortando as palavras negativas ali, você coloca os limites básicos, aqueles que eu passei na live são básicos, né? Já para você começar a praticar. Você vai vendo, você vai dando um passo de cada vez. Quando você vê, já tem muita coisa resolvida. Quando você vê, você já está passando uma visão diferente de você para aquela pessoa. Quando você vê, ela já está reagindo de forma diferente também. Então, isso é muito bacana, né? Não, as dicas são os passo a passo é ótimo. Eu digo assim, o que eu, como primeiro passo é de resolver exatamente esse problema que veio, é a forma que assim, não é que eu esteja insegura, é que assim, eu vou testar a primeira, e como essa é uma prioridade, eu vou até onde eu consigo para conduzir, né, porque eu quero, na verdade, fazer com que o outro olhe com valor, um pouco mais de valor para o que nós temos, né, que é isso que está faltando, olhar com valor. Então eu quero Exatamente. quero que ele veja, né. E para você conseguir isso, você sabe que isso aqui é uma conversa franca, né? Então eu preciso te Uhum. falar algumas coisas. Não, claro, fala. Primeiro passo é exatamente isso, é você colocar como prioridade isso para você primeiro, porque é você que está aprendendo as coisas, é você que está enxergando de uma forma diferente. E você quer o valor, você quer um olhar de valor do seu parceiro para você e para o casamento. E isso você só vai conseguir quando você tiver um olhar de valor para você e para o seu casamento. Porque daí você vai conseguir influenciar ele também. Porque as pessoas elas têm uma crença de que a gente não pode ensinar, de que a gente não pode influenciar, e você sabe que não é verdade. Nós podemos sim. Então faça a sua parte. Todos os dias acorde com esse pensamento do valor que você tem sobre você e do valor do seu olhar para o seu próprio casamento também. Porque quando você fizer isso, você tem o quê? Argumentos. Você vai ter argumentos também para conversar com seu marido sempre que for necessário. Por quê? E tem mais uma coisa, viu? Não pode fazer isso só uma vez. Eu vou te dizer o motivo. Você não pode testar uma técnica só uma vez. Nós somos seres de hábitos. Então, todos os dias a gente tem o hábito, já acorda naquele horário, já faz isso, a gente está meio que no automático. E os comportamentos que você não gosta no seu marido, como, por exemplo, ele não valorizar o casamento, não valorizar você, já é um hábito que ele tem, entende? Então, para mudar, na verdade, assim, nenhum hábito ele desaparece, ele apenas fica adormecido. Você vai substituir um comportamento errado dele por um comportamento positivo. E isso você não consegue fazendo só uma vez. Você vai ter que essas técnicas que você está aprendendo, faça sempre. Sempre que ele falar tal coisa, você vai bloquear, vai plantar positiva. Sempre que você quiser, ele fizer algo de errado, você vai falar de uma forma diferente para corrigir. Sempre, sempre, sempre. E aí você vai mudando o comportamento dele, vai substituindo por outro. Porque ele vai enxergando, sabe? Ele já, epa, a Neia já não cai mais nessa. A Neia, ela tá falando sério, entende? Porque quando você faz só uma vez ou outra, ou só quando acontece alguma coisa, a pessoa não te leva muito a sério ainda, sabe? Ela acha que você, ela falou isso, mas na verdade ela é daquele outro jeito. Então entenda isso. Todo hábito ele precisa ser repetido muitas vezes, para você começar a fazer ele no automático. Então tudo isso, esses comportamentos do seu parceiro, está no automático, entende? E assim como alguns teus também. Quando você repetir, 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 você vai mudar alguns comportamentos. E ele vai mudar a percepção que ele tem de você. Mas fora isso, não acontece. Nem é porque, a Jay está falando isso. Não, é porque a mente funciona assim. Por exemplo, digamos que você quer começar a ter prazer de ir para academia. Sei lá, só um exemplo. Você só vai ter esse hábito e gostar disso quando você for muitas vezes na academia, e muitas vezes sem até querer ir, sabe? E aí chega um momento que você vai gostar de ir e vai ter o horário e você já está pronta, já no automático. Mas fora isso,
Não é assim que acontece. Tanto é que muitas pessoas começam na segunda-feira na academia, né? Quando é lá pela quarta, já não estão indo mais. Por quê? Precisa da consistência do hábito, entende? Precisa da consistência. Para ir para o inconsciente, sabe? Para ficar no automático. Então, assim, persista, persista, persista. E sempre que ele falar, eu sei que é meio assim, pô, caramba, mas a pessoa precisa saber, né? Poxa, fala isso toda vez para mim, que coisa, né? Só que assim, entenda isso, é assim que a mente funciona. Então a pessoa tá meio que no automático, já no automático, e aí você vai mostrando, você precisa persistir, que você não vai mais aceitar isso, que não é assim que fala, que o casamento de vocês vai estar indo para um outro rumo, e não aquele de antes. Aí a pessoa vai se adequando, sabe? Mas só uma vez, ou só quando dá uma briga, não resolve. Então, precisa mesmo acordar todos os dias e pensar, essa é uma grande prioridade para mim, e prestar atenção nas coisas que acontecem no seu dia. E o máximo possível que você conseguir, o máximo que você lembrar, aplicar as coisas ali. Por exemplo, quando você vai falar já uma palavra negativa, às vezes a gente está no automático. A Jaylee falou que é para mim dar uma cortada nisso. Então, o que eu posso falar aqui para não falar essa palavra? E aí você já fala de uma forma diferente. Aí você vai se policiando e você vai sendo um espelho para outra pessoa também. Por quê? Olha, meu amor, eu não ajo assim com você, mas você só pode falar isso se você realmente não agir há muito tempo. Porque senão ele vai, mas tal dia você falou isso, ontem você falou isso, entende? Aí você perde os argumentos. Meu amor, olha, eu não ajo assim com você. E a pessoa vai ficar toda errada, porque realmente você não age assim. Então é um processo mesmo que você começa a se policiando. E aí você vai sendo o espelho para outra pessoa, mas precisa repetir várias vezes, sabe? Várias vezes. Para que isso comece a ser uma verdade aí no seu relacionamento. E não só uma coisinha do tipo, a Neia tá falando isso, mas na verdade não é isso. É a Neia que quer que eu valorize ela, mas na verdade ela sempre age assim e permite isso, sabe? É. Às vezes eu acho que eu abro muito essa. Tem horas que eu não sei o que eu vou falar e eu deixo passar, né? E aí eu já não consigo depois entrar numa circunstância, olha só, a situação assim, 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 não, olha, vamos resolver dessa forma. Nesse ponto, eu preciso aprender a ser mais centrada. Sabe, Neia, é um processo, tá? Calma, respira. É só você lembrar de qual que é o seu objetivo daqui para frente. É você acordar e lembrar de uma única coisa. Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo, eu sei que você tem vários em várias áreas da sua vida, mas dentro do teu casamento, o teu objetivo é o quê? Eu quero o valor do meu marido. E aí você já foca isso e você já vai começar, entendeu? A pegar algumas coisas ali durante o dia. Nem sempre você vai acertar, nem sempre você vai saber o que falar ali, mas só de você estar tentando, de você estar pensando nessa possibilidade, você já vai corrigindo o máximo que você consegue. E quando você entrar dentro da jornada, você vai ter um passo a passo, justamente para você, quando acontecer essas coisas, você já saber como proceder. Então, você já tem mais informações disso, né? E quando você chega no módulo 8, que são os limites mesmo, você vai ter um acervo de mais de 53 tipos de limites para cada situação que acontece aí no seu relacionamento. Quando é uma gaiatice, você faz assim. Quando é uma coisa mais seca, você faz assado. E aí você já vai ter mais informações sobre isso. Mas faça com o que você tem, sabe? Com as informações que você já tem no momento. Não fique esperando, não. Já com os vídeos que já tem gratuito, com as técnicas que você já está aprendendo, já usa, já vai usando, já vai fazendo. Porque isso já vai te dar um condicionamento de prática. E aí, quando você entrar no curso, você já é uma pessoa que já está nesse pique de hábito, sabe? De estudar, de aplicar o máximo que você consegue, já está virando o barco, aos poucos. E você não vira um navio gigante de uma vez, você vai ali, aos pouquinhos, fazendo todo dia, gota a gota, pouco a pouquinho. Tá bom? Tá joia? Respondi sua pergunta, quer fazer mais alguma pergunta? Não, eu só queria ver, assim, eu vi alguns vídeos onde você fala sobre
estabelecer a confiança, né. E, assim, é uma outra parte também que eu não consigo muito. Eu tenho, infelizmente, eu venho de uma filosofia de vida de que ou você confia, confiança é uma coisa que você conquista, mas eu olho e falo: "Cara, se eu não conseguir conquistar agora, como é que eu", né, e eu queria também melhorar isso. Tá, mas a confiança é da parte de quem? Ele confiar em você ou você confiar nele? Ou a confiança em você Ele mesmo? confiar em mim, as 2 coisas. Eu confiar em mim mesma mais, e a confiança dele para mim também. Bom, quando uma pessoa perde a confiança na gente, o que que a gente faz? A gente, conquista novamente a confiança dessa pessoa. E você faz isso diariamente com novos comportamentos. Digamos que você perdeu a confiança do seu marido porque um dia você mentiu, sei lá, só um exemplo. O que que você faz? Você não mente mais, né. Você vai provando para aquela pessoa que você não é mais assim. O que que você faz? Se ele está reclamando que é uma mentira, um exemplo, você sempre vai chegar para ele e dizer a verdade. Porque ele vai começar a pensar: "Ela sempre está me falando a verdade. Eu sei que ela já mentiu para mim, mas ela agora está provando isso". Então é lógico que a pessoa vai ficar um pouco arisca, né. E você vai conquistando a Uhum, confiança dela. É a mesma coisa que alguém, eh trair a sua confiança. Você não vai do nada já, tá tudo beleza. Não, você quer observar o que está rolando, entendeu? Se essa pessoa realmente está vindo, está conquistando, você quer observar. Mesma coisa o seu marido. Agora, em relação à confiança de você para você, é uma coisa que você resolve com conhecimento. Porque sem o conhecimento nós sentimos falta de confiança, nós sentimos medo de fazer as coisas, sabe? Porque eu não sei fazer. Se você não sabe fazer uma coisa, você não tem confiança naquilo, é. né. Você se sente com medo: "Oi, eu tenho medo de fazer isso", mas quando você aprende, você adquire o conhecimento, você sente confiança de fazer aquilo, certo. E isso são crenças. Começa a olhar para você todos os dias com um olhar de que você é importante, que não importa de onde você veio, não importa nada disso, o que importa é que você pode também. Você pode sim conquistar, e é algo que você repete para você mesma. Vai lá, olha lá, pega um espelho aí, olha: "Ô Néia, é o seguinte, hein, vamos que tu pode, vamos que tu consegue, você é a esposa aqui, você que é a parceira aqui", e você começa a ter essas conversas com você mesma. Entende? E só de falar isso você já dá uma mudada no seu astral e você vai fazendo isso, constantemente, porque a confiança na gente mesmo é algo que a gente conquista com a gente mesmo, sabe? Por Uhum. exemplo, falando isso pra gente. Quando você tem aquele medo, você vai falar o quê? Não, você vai com medo mesmo, porque se as pessoas conseguem, você consegue, você é capaz, você é inteligente. Então você vai falando isso, porque se você fala ao contrário, do tipo: "Ai, né, eu não você não consegue mesmo não. Ah, ixi, você não tem sorte para o casamento, você não tem sorte para homem", e isso são coisas negativas que te afundam. Então assim, Neia, não importa, falando contigo, hein, não importa o que aconteceu. O que importa, Neia, é daqui para frente, e você consegue sim. E aí você começa a repetir isso, repetir isso, repetir isso, porque isso vai brotando em você. Né? Assim como as palavras negativas mina a sua confiança, as palavras positivas acendem a sua confiança. Aí não é fácil, sabe, né? É tipo assim, os problemas acontecem com você, acontecem comigo, acontecem com a população em geral. Então a gente não pode se abater, né? A gente não pode acontecer uma coisa ali, alguém falou alguma coisa, ah, eu não consigo, eu não. Você consegue, não importa o que as pessoas tenham falado para você, pode ser seu marido, pode ser sei lá quem for. Por isso que é tão importante você fazer aquele exercício que eu passei, de bloquear as palavras negativas que as pessoas lançam para você, porque como você pode ver, É, sabe por que que você às vezes não tem a confiança? Porque de alguma forma no seu inconsciente já foi plantado por outras pessoas, ah, e você não consegue, ah, você é isso, você é aquilo, e você foi permitindo entrar. Aí quando você vê, você nem é. sabe por que que você não está sentindo confiança em você mesmo, mas é por isso, né. A gente começa a acreditar naquilo que as pessoas estão falando, às vezes até no que você está falando para você mesmo. Então para reverter isso é assim, entende? É você falando o contrário, é você bloqueando as pessoas que falam negativo para você,
Ah, Neia, você é isso. Não, eu não sou isso, não. Eu sou uma mulher assim, assim, eu sou uma mulher inteligente. E aí você vai plantando isso, a confiança. Você vai criando isso. A gente pode criar isso. Entende? Aham. Que essa é a minha dificuldade mesmo. Eu exatamente porque eu durante anos, né, eu tinha essa coisa de: "Eu não tenho que provar nada para ninguém não, acredita em mim quem quiser". Então isso, até eu conseguir tirar isso, eu comecei a fazer quando teve esse retorno. Que aí eu falei: "Não, agora eu tenho que fazer diferente". Então, essa falta de muito mais pela insegurança mesmo, por eu nunca ter feito, ou acredita em mim ou não acredito, não tá, ou serve ou não serve, para mim sempre foi muito ou 0 ou 10, nunca teve meio termo. Então, para eu encontrar esse ponto de equilíbrio tá complicado, mas eu tô indo aos poucos, tô indo com medo, mas tô indo. Então, Neia, eu acredito que você faz parte de um grupo de personalidades mais firme, você vai aprender dentro da jornada sobre isso, né? Se conhecer um pouco melhor, conhecer a personalidade do seu parceiro, com quem você está jogando, qual o sistema que está rodando na mente dele e na sua também. Mas o fato é que a gente precisa um do outro, né? E eu sei que você pode pensar, eu sou autossuficiente, ou vai ou racho, ou tal, só que será que foi tão bom assim quando vocês terminaram? Será que você realmente não sentiu falta? Será que você era tão, né? Então, quando a gente vai trabalhando isso, a gente vai. E a humildade, ela é uma virtude, não é uma coisa negativa, né? Então, é muito bacana É, você ser firme, é muito legal você ter essa personalidade, mas nunca deixe de mostrar o quanto aquela pessoa que está ali do seu lado é importante para você também. Né? Porque às vezes passa uma impressão assim, você está aqui, mas tanto faz como tanto fez, entendeu? E aí você aham, não tem é, você quer receber, né? Você quer receber, mas tem uma lei no mundo que é impossível você colher qualquer coisa que você nunca tenha plantado. Nunca vai acontecer isso. Então você pode ir em qualquer agricultor aí de, sei lá, soja, feijão, arroz, e falar assim: é possível você colher essa colheita toda sem você ter plantado? E ele vai te dizer: não, não hum, é possível. Então, são coisas que você vai trabalhando e você entender isso não é humilhação. Você entender isso não é você parecer para baixo. Na verdade, só as pessoas mais sábias vencem isso, né? Só as pessoas mais bem resolvidas. E não é um processo fácil, porque a gente sempre quer estar por cima, a gente sempre quer estar certo. Mas o fato é que a gente precisa uns dos outros e você não pode colher nada se você não plantar. Então, plante muito. Tudo que você quer colher na sua vida, plante. Você quer ter valor? Plante. Você quer ser respeitada? Plante. Você quer ter um relacionamento mais de cumplicidade? Plante. Porque você vai começar a colher. Pode ter certeza disso. Mas antes disso, não. Sabe? Antes disso, não acontece assim. E eu sei que a gente, ou um ou outro, né? Ou seu marido estaria aqui aprendendo para ele poder plantar contigo, ou você está aprendendo. Tanto faz para mim. Mas alguém precisa plantar, entende? Alguém é, precisa plantar. E você é uma mulher muito inteligente, ligada, entende? é, Você está, né, com a faca e o queijo na mão. Porque você já entendeu como funciona o inconsciente, você já está sacando as coisas, você já vê que você está na sua segunda chance aí, e você está apertando o seu sapato e você precisa fazer alguma coisa. O que não pode é não fazer nada. Você precisa testar alguma coisa, sim. sabe? E mudar a rota aí, porque o tempo está passando, né? E você está perdendo a oportunidade, às vezes, de aproveitar coisas maravilhosas, viu? Então, bora, Inéia, bora, Verdade. sacode essa poeira, vamos com tudo, Não, tô entende? e já fiz, já tracei os planos, já fiz o exercício já. Ótimo, é assim que eu gosto mesmo. E se programa para você entrar na jornada, porque, olha, vai ser show para ti, show. Porque é justamente isso que você, Jay, eu preciso de um passo a passo, às vezes eu não sei e tal. Lá é tudo pingadinho, explicadinho, sabe? É só seguir a rota mesmo, GPS, que
vai amaciando o terreno, até você colocar os limites. Quando chega na hora de colocar os limites, já está com meio caminho andado, entende? Mas se programa certinho, mas não fique parada. Continue fazendo o que você consegue, tá? Tá, beleza. Já tô aqui já. Uhul, vambora. Daqui 1 ano, eu quero te ver de novo. Ou até antes disso. Se você já entrar, tudo, eu já quero te ver de novo e quero que você me diga como vai estar diferente. Você vai ver. Entende? Beleza. Coloca como meta. Agora é a minha meta mesmo. E sabe qual que é a sua meta? Não é o seu marido tal coisa. O seu marido não. A sua meta é com a Neia. A sua meta é: a Neia vai ser feliz. A Neia vai ter valor. A Neia, ixi! A Neia vai ser agora segura. Entendeu? Não pensa assim, não comece nada pensando que o outro não merece, mas sim o que você merece. Porque se você pensar no que o outro merece, você não vai fazer. Você não vai fazer. Porque você vai lembrar que o outro não merece, entendeu? Eu lembro que uma das frases até da reconciliação foi essa: você tá diferente. Eu falei assim, eu também me sinto diferente. Então, eu falei, não, tem que voltar, tem que girar de novo essa chave para dizer eu estou diferente. Eu quero voltar a ser diferente. Por você, sabe? Por você. Quando há uns 12 anos atrás, quando meu relacionamento não estava bom, que a gente quase não deu certo mesmo, eu fiz uma última tentativa, que foi justamente estudar sobre tudo isso que eu ensino hoje. E eu não fiz pelo meu marido. As pessoas pensam, você fez pelo seu marido, que não sei o quê. E na verdade não foi por ele, e sim por mim. Né? Eu também fazia parte daquele casamento e eu queria testar, né? Eu queria fazer a minha parte. Então eu não fiz pelo meu marido. Eu fiz porque eu merecia um tratamento diferente, porque eu merecia viver feliz no casamento que eu tinha escolhido, com o marido que eu tinha escolhido. Então eu queria fazer a minha parte, entende? E deu muito certo. Mas se você faz pelo outro, sempre que o outro faz uma lambança, você quer desistir, sabe? Mas quando você faz por você, é diferente. O seu foco é diferente. É porque você vê, eu quero isso, eu mereço isso. E aí você continua. Tá bom? É bem isso mesmo. Eu mereço também. Você merece sim. E coloca isso na sua mente. Muito obrigada, gostei muito da nossa conversa. Prazer te conhecer. Prazer. Prazer também, viu? Um beijo. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.